Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Isaac e hoje a gente vai resolver a questão de número 94, dando continuidade ao caderno amarelo de Ciências da Natureza do ano de 2022. Tudo bem? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Vai continuar no mesmo esquema, duas resoluções. A primeira resolução vai ser uma resolução mais detalhada. A segunda resolução vai ser uma resolução mais rápida, ok? Então, bora começar com a primeira resolução. Sempre começando pelo texto, no caso aqui da resolução detalhada, tudo bem? Questão 94. O protozoário... Opa! A fala sobre protozoário, né? O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Olha só, meus queridos, contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença, ou seja, contra o câncer, usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia, não patogênico. Meus queridos, já que falou sobre vacina, bora entender um pouquinho sobre vacina? Então, bora saber um pouquinho sobre vacina? Bora lá. Olha aqui, ó. Como a vacina é feita? Ela é feita utilizando antígenos, principalmente. Tudo bem? O que são antígenos? Antígenos são considerados pelo nosso corpo como substâncias estranhas, corpos estranhos. Tudo bem? Pode ser toxinas bacterianas inativadas, patógenos mortos ou enfraquecidos. No nosso caso da questão, é um protozoário que não causa doença, que não é patógeno, tudo bem? Pode ser vírus, bactérias, protozoários, como no caso da questão, ou até mesmo um fragmento deles, tudo bem? Então, a gente já sabe como é feita a vacina, tudo bem? Agora, a vacina serve para quê? A vacina, meus queridos, é uma imunização ativa. Por que uma imunização ativa? Porque ela estimula o nosso organismo a produzir anticorpos, além de gerar uma memória imunológica. Tudo bem? Qual o objetivo da vacina? Prevenção. Por quê? Quando tivermos contato com um determinado invasor, o nosso corpo já esteja preparado para nos proteger de maneira mais rápida e eficiente, ok? Então, Basicamente, o nosso corpo estimula a produção de anticorpos contra o determinado antígeno que entrou no nosso corpo. e gera uma memória imunológica, tudo bem? Caso a pessoa tenha um segundo contato com esse determinado antígeno, o nosso corpo já esteja preparado para nos proteger de maneira mais rápida e eficiente. Tudo bem? Então, no caso da questão lá, como está falando sobre o protozoário Trypanosoma cruzi, então ele vai entrar no nosso corpo, o nosso corpo vai estimular a produção de anticorpos e vai gerar uma memória imunológica sobre ele. Caso ele apareça novamente, o nosso corpo esteja preparado para nos proteger de maneira mais rápida e eficiente. Tudo bem? Eu dei só um exemplo aqui, tá bom? Então, bora voltar para a questão. Meus queridos, a gente já sabe o que é vacina, né? A vacina utiliza-se antígenos e os antígenos servem para estimular o nosso organismo a produzir anticorpos e gerar uma memória imunológica. Tudo bem? Vamos continuar lendo. Para isso, realizar uma modificação genética. Opa! Modificação genética, criando um T-cruzi, um Trypanosoma cruzi, capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Vamos marcar isso aqui, ó. Produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Então, o Trypanosoma cruzi modificado produz moléculas que também são produzidas pelas células tumorais. Beleza, até aqui. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário,
entra em contato também com a molécula tumoral. Essa molécula tumoral aqui é a molécula produzida pelo Trypanosoma cruzi modificado, assim como as células tumorais também produzem essa molécula tumoral. Mas vamos continuar aqui, ó. De novo, quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Beleza. Depois de induzidas as defesas, então vai gerar uma memória imunológica, certo? Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário, mas vai estar lutando também contra as células tumorais. Vamos continuar lendo. Qual o mecanismo? Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Meus queridos, vou ilustrar bonitinho para vocês aqui o que está acontecendo nesse texto. O protozoário ele vai entrar no corpo da pessoa através da vacinação. Lembra o que eu falei sobre vacina? A vacina serve para estimular o sistema imunológico, certinho? Vamos continuar. Então, o protozoário ele vai entrar no corpo da pessoa através da vacinação. Quem vai entrar no nosso corpo? O Trypanosoma cruzi modificado, tá bom? Trypanosoma cruzi modificado. Ele vai produzir o quê? Moléculas tumorais, conhecidas como antígenos. Tudo bem? Então, lá dentro do corpo, o protozoário modificado vai produzir moléculas tumorais. Tudo bem? Isso aqui são as moléculas tumorais, tá bom? Moléculas tumorais. O corpo vai estimular a produção de anticorpos. Como assim estimular a produção de anticorpos? Células de defesa vão reconhecer estas moléculas tumorais e vão apresentar estas moléculas tumorais para outras células de defesa. Aí sim vai acontecer a produção de anticorpos. Anticorpos são essas moléculas verdes aqui, verdes e amarelos, tudo bem? Aqui, ó, anticorpos. E qual é a função de anticorpos? Neutralizar as moléculas tumorais. Ou seja, anticorpos, meus queridos, neutraliza antígenos, tudo bem? Depois vai gerar uma memória imunológica. Por que uma memória imunológica? Caso o organismo desenvolva células tumorais, o nosso corpo combata de forma rápida e eficiente. Tudo bem? Então, é para isso que serve a vacina, meus queridos. A vacina, ela estimula o sistema imunológico para produzir anticorpos e gerar uma memória imunológica sobre aquele antígeno que entrou no corpo. Tudo bem? Porque caso tenha um segundo contato com esse mesmo antígeno, o organismo combata de forma mais rápida e eficiente. Tudo bem? Como as células tumorais produzem também moléculas tumorais, O organismo vai atacar não somente as células do protozoário, mas também as células tumorais. Tudo bem? então aconteceu aqui, meus queridos, uma apresentação de um antígeno específico. O antígeno específico seria as moléculas tumorais. Tudo bem? Teve uma reação adquirida, adaptativa. Tudo bem? Porque o organismo se adaptou, teve uma memória imunológica, teve uma resposta imunológica e desenvolveu um combate futuramente contra uma célula tumoral. Então, vacina é isso, estimula o sistema imunológico para futuramente, caso o mesmo antígeno entre no organismo, o combate seja de forma mais rápida e eficiente. Então, há uma apresentação de antígeno específico aqui. Tudo bem? Agora eu entendi. Que seria a molécula tumoral. Tá bom? No nosso exemplo. Vamos continuar lendo aqui o enunciado. Vamos ler o enunciado novamente. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem um tumor?
É isso mesmo, tá, queridos? Ocorreu uma apresentação de antígeno específico. Como as células tumorais produzem também moléculas tumorais e o corpo da pessoa já está imunizado contra essa molécula tumoral, caso desenvolva células tumorais, o organismo vai atacar de forma mais rápida e eficiente. Por quê? Porque a célula tumoral produz também molécula tumoral. Tudo bem? Então, esse foi o mecanismo para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor. Entenderam? Então, seria autoimunidade? Não. Autoimunidade tem a ver com o sistema imunológico atacar as próprias células do organismo. Tudo bem? Aqui a gente está se referindo à vacina, meus queridos, algo que vem de fora. Tudo bem? Aqui na autoimunidade tem muito a ver com doença autoimune. Tudo bem? O sistema imunológico ataca os próprios tecidos do próprio corpo. Tudo bem? Então não pode ser resposta. Letra B, hipersensibilidade. Hipersensibilidade tem a ver com alergia. Não tem nada a ver com o que o texto está falando. O texto está falando sobre vacina, tá bom? Ativação da resposta inata. O que é resposta inata? Bora entender a diferença de resposta inata de resposta adquirida? Olha aqui, queridos. A diferença de resposta inata para a resposta adaptativa. Primeiro, nós temos aqui o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Tudo bem? Sistema de defesa. Qual é a diferença de resposta inata de resposta adaptativa? Ou também chamada de específica ou adquirida. E a resposta inata pode ser chamada de natural ou nativo. Vamos começar pela resposta inata. Tudo bem? Primeira característica. Não é específico, ou seja, é generalista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a resposta inata, ela reage da mesma maneira para uma diversidade de organismos. Ela não é específica, meus queridos. Por quê? Porque ela está presente desde o nascimento. Então, por isso que não pode ser resposta lá na questão. Lá a gente está se referindo à vacina. E vacina é específica, tudo bem? Mas vamos continuar aqui, ó. Não tem memória imunológica, ó. Não tem memória imunológica. A primeira linha de defesa, constituída por pele, mucosas. A segunda linha de defesa, né, possui o HCl, que é o ácido clorídrico, presente no estômago. Neutrófilos, macrófagos, são células inespecíficas, tudo bem? Porque reage da mesma maneira para uma diversidade de organismos. Não é específica. Ok? Agora, a resposta adaptativa, ou também chamada de específica ou adquirida, tá? Primeira característica é específica, tudo bem? Não sei. Precisa de um tempo para reagir a um determinado organismo invasor. É o que aconteceu lá para gerar memória imunológica, tudo bem? Precisa de um certo tempo para gerar essa memória imunológica, ok? E também reage somente contra o organismo que induz a resposta. No caso da questão lá, quem induziu a resposta? O tripanossoma modificado que entrou no corpo da pessoa. Tudo bem? Então, por isso que é uma resposta específica, tá? E tem memória imunológica, ok? E é característico de produção de anticorpos, tudo bem? Anticorpos. Terceira linha de defesa, linfócitos T, B, plasmócitos. Então, tem a ver com linfócitos T, B, plasmócitos, tudo bem? Então, acontece a apresentação do antígeno específico e ocorre o seu reconhecimento para a produção de anticorpos e gerar uma memória imunológica, tudo bem? Porque caso tenha um segundo contato com esse antígeno específico, o organismo tenha mais força, mais eficiência para atacar e combater este organismo invasor. Tudo bem? Bora voltar para a questão? Então, queridos, a gente sabe que não é resposta inata, né? Letra D. Apresentação de antígeno específico. Opa! Apresentação de antígeno específico. É isso que está acontecendo, tá bom? Letra E. Desencadeamento de processo anti-inflamatório. Meus queridos, processo anti-inflamatório não tem nada a ver com o que o texto está falando. O texto está falando sobre vacina, tá? Vacina é antígeno específico. Tudo bem? Então, só pode ser gabarito letra D. Ok?
Agora, bora para a segunda resolução? Então, queridos, estamos aqui com a segunda resolução. Tudo bem? Vai ser uma resolução mais rápida, no máximo 3 minutos. Vamos ver se eu consigo resolver em 3 minutos. Tudo bem? Vamos lá! Ótimo! Que o espetáculo Começando sempre pelo comece. enunciado e comando, tá bom? Qual mecanismo utilizado... Opa, mecanismo utilizado no experimento... Que experimento? O texto vai falar, né? Utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor. Então, tá falando sobre tumor, tá falando sobre mecanismo, experimento para enganar as células de defesa. Vamos ler as alternativas. Autoimunidade, hipersensibilidade, ativação da resposta inata, apresentação de antígeno específico, desencadeamento do processo anti-inflamatório. Vai falar aqui sobre o sistema imunológico, né? Pelas alternativas, né? Pelo enunciado e comando, né? Vamos ler o texto, né? O protozoário, falando sobre protozoário, Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Então, provavelmente vai utilizar o protozoário contra o câncer, né? Tá. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina. Uma vacina contra câncer, contra a doença, usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia. Vacina é isso, né? Pensando bem, vacina é isso mesmo, tá bom? Utiliza-se antígeno, né, para estimular a produção de anticorpos e gerar uma memória imunológica. Tudo bem? Beleza. Para isso, realizaram uma modificação. Uma modificação do quê? Uma modificação genética, criando um T-cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Entendi. Então, essa modificação genética do Trypanosoma cruzi é capaz de produzir, assim como as células tumorais, a mesma molécula tumoral. Entendi. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas defesas... então houve memória imunológica. Depois de induzidas defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral. Então este é o mecanismo para enganar, né, as células de defesa e atacar o tumor, como se lutassem apenas contra o protozoário. Então, se é uma vacina, houve apresentação de um antígeno específico. Tudo bem? Esse foi o mecanismo para enganar as células de defesa. Esse é o meu raciocínio, meus queridos. Tudo bem? Se enganou as células de defesa, fez com que atacasse o tumor, então quer dizer que houve uma apresentação de um antígeno específico. Tudo bem? Graças à molécula tumoral. Tudo bem? Quando o protozoário entrou no organismo, produziu essa molécula tumoral, e essa molécula tumoral fez com que acionasse células de defesa, ocorresse essa apresentação, esse reconhecimento do antígeno específico, que é no caso a molécula tumoral, e assim gerou uma memória imunológica. Aqui, depois de induzidas defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral. Por quê? Porque as células tumorais produzem também moléculas tumorais, como se lutassem apenas contra o protozoário. Então, esse foi o mecanismo para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor. Então, só pode ser gabarito letra D. Apresentação de antígeno específico. Tudo bem? Eu espero que tenham gostado. Curta esse vídeo, meus queridos. Se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo novo do canal. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.